Sentir muita tristeza é sinal de depressão? Sentir tristeza de vez em quando é sinal de depressão? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. E vamos começar falando nisso. Oi gente, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre tristeza e essa tristeza associada à depressão, uma possível depressão. Bom, para começar eu queria dizer para vocês que tristeza pura e simplesmente não significa que a pessoa tenha um transtorno depressivo. Pode ser um sintoma do transtorno depressivo, mas ele não é o único. Tá? É claro que a tristeza ela leva a gente a outras coisas, ela prejudica diversas coisas, mas a tristeza, pura e simplesmente, a sensação de tristeza não significa que a pessoa está com depressão. Outra coisa importante da gente pensar também é que existem fatores que podem nos deixar triste. Então, assim, se você de repente acabou de perder o seu emprego, se você está passando por uma situação de término de relacionamento, se você perdeu um ente querido, né? Se a pessoa veio a falecer, se você passou por um processo de relacionamento abusivo, ou seja, tudo aquilo que nos leva a uma ruptura pode gerar uma sensação de tristeza, ela pode ser considerada também uma situação de luto. Então, a gente precisa tomar cuidado para não classificar tudo como depressão. Até mesmo assim, tem mães, quando tem os seus bebês, né, acabam passando por uns dias aí meio tensos, acabam se sentindo tristes porque não conseguem cuidar de si, pensa que não vai dar conta de cuidar do bebê. Isso pode ser um sinal de que, se não houver um cuidado, pode levar aí a uma depressão pós-parto, mas ainda não é a depressão em si. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra depressão e com esse diagnóstico. Por quê? A gente tende a pegar o diagnóstico, abraçar ele com todas as forças e começar a viver como se a gente tivesse realmente aquela doença para toda a vida e não consegue se livrar daquilo. É possível que muitas pessoas acabem usando isso como muleta, então é muito importante que a gente não saia classificando tudo como depressão, não saia olhando vídeo no YouTube, não saia lendo texto no Google e classificando, nossa, eu tenho isso, então eu tenho depressão. Muito menos se automedicar, que é uma coisa importantíssima também. Ah, eu tô triste, eu vou tomar um remédio ali que a minha tia disse que é bom. Ah, eu tô triste, eu vou tomar o remédio que a minha amiga que foi diagnosticada com depressão foi ao médico, tá tomando, eu vou tomar também. Até mesmo porque não é fácil conseguir esses remédios, precisa de receita, né, gente? Então, assim, antes da gente falar sobre depressão, eu quero falar da tristeza em si. Toma cuidado que a sua tristeza ela pode ser muito pontual. Para isso é importante você ter autoconhecimento, saber por que eu estou me sentindo triste. Se você começar a pensar e explorar o porquê da sua tristeza, você vai entender que existe um histórico para a sua tristeza. Se de repente você cai num histórico do tipo, nossa, eu comecei a ficar mais em casa, eu comecei a perder o interesse pelas coisas, e aí eu percebi que eu ficava cada vez mais quieto, cada vez mais no meu quarto, eu não sentia mais vontade de sair, de ver os meus amigos, percebi uma perda de apetite, e assim, entende? É um histórico. Agora, se de repente aconteceu um término de um namoro e você ficou triste, sei lá, uma semana inteira, chorando, isso não significa que você está com depressão. Significa que você está passando por um processo de luto que pode vir a ser uma depressão se você não cuidar, se você não explorar aí esse assunto, não fizer uma terapia para falar sobre isso, não tiver formas de enfrentar, né, habilidades de enfrentamento para essa situação. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que depressão é uma coisa que precisa ser diagnosticada. Assim como quando uma pessoa tem uma doença de qualquer outro tipo, ela vai ao médico para receber o diagnóstico, na depressão o processo é o mesmo. Então precisa marcar a consulta com o psiquiatra para ele poder avaliar todos os critérios diagnósticos, ver se eles batem e aí sim começar um tratamento direcionado e específico para a depressão. Até mesmo, gente, porque não existe só um tipo de depressão, existem os transtornos depressivos, que são diversos, né? Então a gente tem o transtorno de desregulação de humor, a gente tem o transtorno depressivo maior, a gente tem o transtorno depressivo disfórico pré-menstrual,
que está ligado aí para mulheres, né, a tensão pré-menstrual. A gente tem transtornos depressivos ligados a condições médicas, então tem medicamentos que podem levar a pessoa à depressão, dependendo da desregulação que aquele medicamento causa no corpo, no organismo da pessoa. Outra coisa também que pode levar a uma depressão são as desregulações hormonais e as faltas de vitamina no corpo. Então, algumas coisas podem estar ligadas à depressão. A gente precisa investigar isso de acordo com aquilo que o médico vai orientando. Então, ele vai pedir uma série de exames, como qualquer outro diagnóstico de qualquer doença. Você faz exames, né? Claro que o diagnóstico da depressão ela é uma análise muito mais clínica do que laboratorial, mas a gente pode pedir exames aí para complementar essas informações. Então, como está a tireoide, como estão as vitaminas, se existe alguma desregulação hormonal, esse tipo de coisas são importantes também de serem analisadas quando a pessoa está apresentando sintomas de depressão. Mas falando em sintomas aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre que tipo de coisas podem acontecer que podem sugestionar que nós estamos com alguma diferença aí no nosso comportamento ou nas nossas emoções que podem indicar aí uma possível depressão. O que eu vou falar aqui é um pouquinho dos critérios diagnósticos da depressão, mas é claro que o intuito aqui não é de forma nenhuma fazer um diagnóstico, mais uma vez eu repito, tá? É só, vamos dizer assim, são dicas que eu vou te dar que se você sente essas coisas, é necessário que você vá até um médico, marque uma consulta para fazer uma avaliação mais aprofundada, tá bom? Então agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas, aquilo que pode ser um sinal amarelo acendendo na vida da pessoa, para que ela preste atenção e veja se é importante que ela comece a procurar uma ajuda aí em relação a esses fatores, tá? Então, o primeiro fator é o humor depressivo. Então, se a pessoa tá sempre com humor mais embotado, né, mais triste, mais retraído, se ela tá sempre mais quietinha, mais na dela, triste, sentindo um vazio, sentindo um buraco no coração, no estômago, né? A gente diz a sensação de buraco, a sensação de vazio. Se isso é uma coisa persistente, é importante analisar o que está acontecendo na vida da pessoa. Então esse é um farol aí amarelo para que você procure uma ajuda. Inicialmente pode ser na terapia, você pode sinalizar isso que você está sentindo e aí a sua psicóloga ou seu psicólogo pode te ajudar a entender melhor o que está se passando. O segundo fator, ele está ligado ao prazer. Então, se você é uma pessoa que tinha muito prazer em andar de bicicleta e de repente não sente mais vontade ou olha para a bicicleta e fica triste, não tem prazer, olha para as coisas que você sentia prazer antes e não se vê fazendo mais aquilo, é outro fator importante de se pensar. O terceiro fator é em relação ao sono. Então, se você dorme demais ou se você dorme de menos, também é importante da gente pensar o que pode estar acontecendo aí, né? Porque assim, a hipersonia ou a insônia, os dois são prejudiciais à saúde igualmente. Depois a gente pode pensar também em relação ao peso. Se você está perdendo peso sem estar fazendo dieta muito rapidamente, né? E se você de repente tá sem fome, não sente apetite em nada ou sente muita fome também, então percebe que a gente sempre olha para coisas que estão no extremo, ou excesso de fome e sono, ou a falta total de fome e de sono, são igualmente prejudiciais, tá bom? Uma agitação ou um retardamento nos seus movimentos psicomotores. Então, se você está muito lentificado para fazer as coisas ou está extremamente agitado, outra coisa que estão nos extremos. Então, tudo que você perceber que está nos extremos, seus comportamentos estão nos extremos, isso acende um farol amarelo para sua saúde mental de qualquer forma, independente de depressão ou não, tá, gente? É muito importante. Sentir um cansaço excessivo, aquelas pessoas que acordam cansadas ou fazem poucas coisas ao longo do dia e se sentem cansadas.
também é outro fator importante de se analisar aí um farol amarelo em relação aos transtornos depressivos. Outra coisa é se sentir inútil, incapaz de fazer as coisas, sentir que você não tem valor, né? O que a gente chama de crença de desvalor, não se sentir valorizado, não sentir que tem valor para as coisas. Tanto a crença de desvalor quanto a crença de desamor, né? Eu não mereço amor, eu sou incapaz de ser amado, elas são bem importantes para a gente analisar. As crenças de desamparo também, né? As crenças que levam a gente a se sentir aí inútil, que levam a gente a se sentir incapaz de fazer as coisas, né? As crenças de incapacidade também, são fatores que tem que acender aquele farol amarelo. De novo, gente, eu tô falando de fatores persistentes, né? Uma coisa que persiste na vida da pessoa e que não tá ligado a uma coisa específica, um fator específico, por exemplo, uma perda, uma ruptura. É claro que uma perda e uma ruptura podem levar a pessoa a uma depressão se ela não tiver maneiras de enfrentar aquilo, tá? Mas isoladamente, uma perda, uma ruptura não significa depressão, tá? Outra coisa que pode também influenciar aí é a dificuldade da capacidade de tomar decisões. Então, quando a pessoa está com sintomas depressivos, ela fica incapaz de tomar decisões muitas vezes porque ela sente dificuldade em analisar as coisas para poder tomar a decisão, tá? Outra coisa, e talvez aqui não desmerecendo nenhum dos outros sintomas, mas esse é o mais importante da gente perceber na gente e nos outros que estão aí ao nosso redor, que é o pensamento de morte. Então a ideação suicida, ela é presente em muitos transtornos depressivos. Tem pessoas que têm depressão e não pensam em se suicidar? Sim, tem. Então é assim, se não pensa em morte, não tem depressão, não é nada disso. Mas a morte, ela é um fator muito presente, o desejo de morte é um fator muito presente, ou o medo da morte é um fator muito presente na depressão. Então eu citei aqui os principais sintomas que ocorrem quando a pessoa está possivelmente com uma depressão, mas lembrando novamente que o diagnóstico só pode ser feito por médico. É claro que o seu psicólogo, a sua psicóloga pode te ajudar, pode trabalhar a hipótese diagnóstica, mas o diagnóstico fechado mesmo só com o médico. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí que a nossa intenção aqui é informar e não diagnosticar. Se você tiver dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Um beijo!